Ei meninos, tudo jóia com vocês? Comigo tá tudo bem, todo mundo em casa estudando, então eu vim trazer hoje para vocês mais um pouquinho de conteúdo. Todo mundo abrindo o livro de vocês aí na página 224, capítulo 4, a economia europeia. Vamos lá, vamos primeiro, antes de qualquer coisa, dividir as regiões europeias para a gente poder compreender como se dá a economia daquele lugar. Para facilitar e orientar a leitura e a interpretação do espaço geográfico europeu, são estabelecidos critérios para o agrupamento dos lugares de acordo com suas diferenças e suas semelhanças. Dentro da ciência geográfica, dentro do pensamento geográfico, existem muitos meios de estabelecer esse processo, sendo que um deles é a divisão regional. A gente aprendeu isso lá no sexto ano. O continente europeu é um espaço muito fragmentado, abarcado por mais de 50 países, apesar de sua pequena extensão territorial. Dessa forma, a regionalização desse espaço geográfico vai nos ajudar a não generalizá-lo. Parece que tudo é a Europa, como se todo mundo lá falasse a mesma língua, tivesse o mesmo clima, o mesmo tipo de vegetação, o mesmo tipo de economia, quando na verdade não é. As características desse espaço. Para a gente ser possível estabelecer uma regionalização do espaço europeu, é preciso conhecer suas características e determinar como essas semelhanças podem organizar e regionalizar, com base nas suas influências e na configuração do espaço geográfico do continente. Como que a gente faz isso? Primeiro, eu tenho uma área de abrangência, que é o continente europeu. Características que vão influenciar a localização, as características físicas, socioeconômicas e a formação étnico-cultural. Qual que é a importância disso para a organização espacial? Na localização, a proximidade desse território em geral pode facilitar o contato, a mobilidade entre as pessoas de diferentes países europeus, podendo assim ser importante como critério de regionalização. Outro critério que a gente vai usar são as características físicas, que por muitas vezes o ambiente físico pode facilitar ou pode dificultar a integração entre os países. O compartilhamento de cursos de um rio, por exemplo, que vai facilitar o escoamento da produção através das hidrovias, a presença de montanhas muito altas, como é o caso de lá, que nós temos essa característica geomorfológica, que vai dificultar a mobilidade entre as pessoas e os produtos. Nós vamos ter as questões socioeconômicas, que são fatores que são importantes para o estabelecimento das regiões, pois é por meio deles que vai ser possível a gente estabelecer áreas de, como é o caso de economias mais fortes, mais dinâmicas, e outras que não são tantos, ou áreas econômicas que são mais desgastadas ou mais estagnadas. E a formação étnico e cultural. Os grupos étnicos e culturais, mesmo com troncos linguísticos semelhantes, podem ser uma forma de configurar meios de identificação entre pessoas de diferentes países europeus. Por compartilharem dessas características, elas vão possuir relações mais fáceis, mais estreitas, até pelo seu histórico linguístico e geográfico. Vamos então subdividir a Europa para a gente poder compreender ela. A base nos critérios geográficos do continente europeu pode ser dividido por 4 grandes regiões, que vão se agrupar os países com uma certa semelhança e um ponto de vista natural, tendo sua divisão fundamentada por aspectos do clima, relevo, vegetação. De acordo com essa divisão, a Europa do Norte é definida pelos países que compõem a Península Escandinava, a Finlândia, a Noruega e a Suécia, além da Dinamarca e da Islândia, tendo como característica que os une o clima frio e a grande influência do Círculo Polar Ártico. Já os países que compõem a Europa do Sul são aqueles com influência do mar Mediterrâneo, incluindo países ibéricos, no caso da Itália, país de Península Báltica, banhados pelos mares Adriático, Jônico e Egeu. A Europa centro-ocidental é formada pelo conjunto de países localizados próximo ao centro do continente, limitado ao sul da cadeia dos Alpes, a leste pelas grandes planícies europeias. Essa região inclui também, em sua divisão, as Ilhas Britânicas, assim como alguns países que fizeram parte do bloco socialista, como é o caso da Hungria e da República Tcheca. Por fim, temos a Europa do Oeste, ou Europa Oriental, que é composta por países balcânicos banhados pelo Mar Negro, assim como pelos países com clima de influência continental e dos territórios mais interiores da grande planície europeia. Vamos analisar a centralidade do poder e as potencialidades econômicas europeias.
Diferentemente do que ocorre no continente americano, onde os Estados Unidos da América se caracterizam por uma potência econômica e política hegemônica, na Europa, o desenvolvimento histórico dos países e a grande fragmentação territorial levaram a uma configuração econômica menos centralizada. Dessa forma, o continente europeu não há grandes potências hegemônicas, mas sim um grupo de países líderes, que é responsável pela construção das políticas socioeconômicas e socioculturais daquele continente, por parte dos territórios que vão compor esse bloco econômico regional. Se a gente observar os valores apresentados pelo PIB, que está nessa tabelinha aqui do lado, quanto à relação de porcentagem da participação da população em riqueza gerada no continente, mostra que o Reino Unido, a Alemanha e a França podem ser considerados os 3 países que apresentam maior força econômica no continente. A maior participação desses países na composição do PIB, do Produto Interno Bruto Continental, se dá por diversos fatores. Dentre eles, a gente vai poder destacar os contingentes populacionais, os padrões e os hábitos de consumo, a organização estrutural e econômica e, claro, o processo histórico de industrialização. Não vamos nos esquecer que a primeira revolução industrial ela começa de verdade há 300 anos atrás na Inglaterra. Como eu disse anteriormente, tudo começou na Inglaterra há 300 anos atrás. Ela teve uma grande parte de sua força econômica estabelecida pelo desenvolvimento industrial, que iniciou durante o século XVIII e ficou conhecido como a Primeira Revolução Industrial, ou Primeira RI. Esse desenvolvimento industrial inglês não se limitou apenas no século XVIII e XIX, mas se estendeu também pelo século seguinte, quando os avanços tecnológicos, por conta da invenção da máquina a vapor, da construção das estradas de ferro, auxiliaram nesse fortalecimento industrial da região. E alguns fatores possibilitaram, como vocês estão vendo nesse gráfico ao lado, o acúmulo de capital, a presença de matéria-prima, ter um mercado consumidor e, claro, o desenvolvimento tecnológico. E não só na Inglaterra, nós tivemos uma revolução industrial com um poder assim, a nível global. A França também se destacou muito. A chave da industrialização francesa vai ser a classe burguesa, que era detentora de grande parte do capital, que impulsionaria o desenvolvimento, principalmente na região de Paris, que se tornou historicamente a região de maior concentração de indústrias dentro do território francês. Com a queda da monarquia na França e o fortalecimento dessa classe burguesa, também no controle político do país, cresceu o interesse da França e, por sua vez, o investimento do Estado no processo industrial. Até os dias atuais, boa parte das indústrias francesas são estatais, pertencem ao Estado. E a gente vai dividir isso em 3 grandes pontos. Primeiro, eu tenho a concentração da região de Paris, onde tem uma população muito grande, então eu tenho mercado consumidor e vou ter mão de obra. Eu tenho a possibilidade de desenvolvimento industrial, que deu uma grande possibilidade de mão de obra para a população trabalhar, então gerou renda, gerou emprego, e a absorção da produção. Por causa da grande concentração desse povo, havia também então um grande mercado consumidor, não só para a região de Paris, mas para todo o estado. Já na Alemanha foi um pouquinho diferente. Teve um processo de industrialização mais tardio do que na França e do que no Reino Unido, e só se desenvolveu durante o fim do século XIX, com a unificação territorial, porque aquela região eu tinha o Reino da Prússia, eu tinha a região da Bavária, os Países Baixos, a região de Essen e outras regiões que não pertenciam a um país unificado. Após a unificação, sim, que aconteceu em 1861 e constituiu a junção do Reino da Prússia e os outros 39 Estados-membros localizados em volta desse Reino Prússio e formou o Estado Unificado da Alemanha. A gente está vendo nesse gráfico aí que a partir da unificação eu tive uma unificação econômica, o mercado interno foi unificado, a padronização das leis desses territórios, a utilização de uma única moeda, a integração regional e, claro, a unificação política, o que fez nesse período com que uma classe dominante pudesse incentivar, então, por sua vez, a industrialização nessa região. Nós sabemos que hoje a Europa ela é unida dentro de um bloco econômico. Como que isso começou? É um fator muito importante para a reestruturação da economia dos países europeus, que permitiu o fortalecimento dos países centrais, como é o caso da França, Alemanha e Inglaterra. Foi o estabelecimento do bloco político e econômico europeu,
que teve início lá na década de 50. E com o tempo ele foi evoluindo, até em 1990 se configurar com o nome de União Europeia. Essa criação, e com a criação desse mercado comum, e mais recentemente o estabelecimento da zona do euro, que é uma moeda única dentro da Europa, e a troca comercial entre os países dos blocos, foi facilitando com o que? Com o lado que garantiu o maior dinamismo econômico nos países com menor poder aquisitivo e permitiu que as grandes economias a obtenção de vantagens e acordos econômicos entre eles. Embora a União Europeia não se sobreponha à soberania dos países, eles têm um parlamento. Como que funciona esse parlamento? Aqui no gráfico ao lado, a gente pode perceber, ele tem 751 deputados. Em azul, eu tenho o Partido Popular Europeu. Em vermelho, a Aliança Progressiva Socialistas Democratas. Em verde, são grupos ambientalistas. Em azul clarinho, é o Conselho da União Europeia. E em laranja é a Comissão Europeia. Os países com menor poder aquisitivo, como é o caso da Grécia, eles vão ter menos deputados. Os países mais fortes economicamente, como é o caso dos três, Alemanha, França e Inglaterra, eles vão ter mais deputados. Agora eu tenho certeza que surgiu um monte de perguntas na cabeça de vocês, principalmente com base em tudo que está acontecendo. Não só em relação ao Covid-19, como também agora muito recentemente, há um termo que começou a virar febre na internet, o Brexit. O que é isso? Vamos lá. Primeiro, o que é a União Europeia? Como eu expliquei anteriormente, é um grupo formado por 28 países que praticam livremente o comércio entre si, facilitando o trânsito de população para poder trabalhar e morar em qualquer outro país que for membro. O Reino Unido se tornou parte da União Europeia, que na época era chamada de Comunidade Econômica Europeia, lá em 1973. O Brexit é uma abreviação para Brexit Exit, saída britânica, na tradução literal para português. Esse é um termo mais comumente usado quando a gente vai falar dessa decisão do Reino Unido de sair. Por que ele quer sair do bloco? Em um plebiscito, que é uma votação onde as pessoas expõem a sua opinião, realizado no dia 23 de junho de 2016, eleitores britânicos puderam decidir se o Reino Unido deveria ou não permanecer na União Europeia. A maioria das pessoas, 52%, foi contra e 48% decidiu que o país deveria deixar o bloco. Isso começou a dar uma polêmica muito grande. Mas essa saída não aconteceu assim de imediato. Ela foi inicialmente marcada no dia 29 de março de 2019, o ano passado. Esse prazo não foi cumprido e acabou adiando 3 vezes, até dia 31 de janeiro desse ano, de 2020. Por que demorou tanto? Em março de 2017, a decisão de deixar a União Europeia foi notificada ao bloco. Segundo o artigo 50 do Tratado de Lisboa, uma vez comunicado, o desmembramento, se ele ia acontecer de verdade, 2 anos depois. Em março de 2019, chegou a separação, então ela não aconteceu. Nesse período, um acordo de saída, que é o acordo de retirada, como ele ficou conhecido, desenhado pela então primeira-ministra britânica, Theresa May, com a concordância da União Europeia. Foi rejeitado 3 vezes pelo Parlamento do Reino Unido. Isso levou a deixar o cargo em junho, após quase 3 anos de desgastes causados pelos sucessivos fracassos na condição do Brexit. Foi a segunda baixa no cargo provocada por esse fenômeno, por esse acontecimento. O antecessor de May, David Cameron, renunciou após o resultado do plebiscito. E o que acontece agora depois que acabou o Brexit? Após esse divórcio, né, que demorou meses de negociação, que aconteceu entre Reino Unido e União Europeia, mesmo o Reino Unido tenha se acertado os termos da saída, os dois lados ainda precisam decidir como será o seu relacionamento. Isso será resolvido durante o período de transição, que alguns preferem chamar de período de implementação, que começa imediatamente após o dia do Brexit, que deve terminar dia 31 de dezembro desse ano. Durante esse período de 11 meses, o Reino Unido continuará a seguir todas as regras da União Europeia e sua relação comercial continua a mesma. E o que tem que ser negociado a partir de então?
O período de transição tem como objetivo dar aos dois lados o tempo necessário para que um novo acordo de livre comércio seja negociado. Afinal de contas, tem um monte de gente de vários países da Europa que trabalham e moram na Inglaterra pelo livre comércio e transição de pessoas, da mesma forma que tem ingleses trabalhando em todo o território europeu. E da mesma forma que países conseguem negociar com a mesma moeda lá na Inglaterra, que é o euro. Então, tudo isso tem que ser negociado. Isso é necessário porque o Reino Unido deixará o mercado único e a União aduaneira no final da transição. Um acordo de livre comércio permite que as mercadorias circulem pela União Europeia sem pagar taxa alfandegária, que é imposto que paga de um país para o outro. Se um novo acordo não puder ser negociado a tempo, isso pode significar a imposição de tarifas sobre as mercadorias do Reino Unido com destino à União Europeia e vice-versa nessas barreiras comerciais. Aqui do lado tem uma cronologia do Brexit. Um resumão do que eu disse para vocês até agora. Continuando dentro do processo de industrialização e do desenvolvimento tecnológico europeu, a economia da Europa é bastante diversificada atualmente e tem como base produtiva muito antiga. A importância das parcerias dentro do mercado externo para a economia europeia é muito grande. Entre os principais parceiros econômicos do bloco estão os Estados Unidos, os países asiáticos, além das economias em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O Brasil é um grande parceiro econômico da Europa. Para vocês terem uma ideia, eles são um dos nossos maiores compradores de carne, são os nossos maiores compradores de biocombustível e por aí vai. O volume de produção dentro do setor agropecuário é bem interessante. Por exemplo, hoje 73,90% da economia de lá, dentro da zona do euro, no ano de 2014, que são os últimos dados que a gente tem, está na prestação de serviços. 26,40% está na indústria e 1,60% está na agricultura. Para vocês perceberem, o quanto o setor agropecuário deles é muito pequenininho. Então, na produção de alimentos, por exemplo, eles precisam comprar os nossos commodities. Vamos lembrar que é commodity? Commodity é quando eu vendo o produto bruto. Como é o caso da soja, do milho, do arroz, do feijão e assim por diante, da fruta. A Europa é o nosso maior comprador de frutas, para vocês terem uma ideia. Então, eles têm que estar comprando esses produtos brutos para poder fazer dentro das indústrias a manufatura desse produto e, por sua vez, vender para gerar emprego, gerar renda e abastecer o mercado de serviços. Vamos ver como é a regionalização desses setores mais modernos da economia dos Estados Unidos na sua indústria. A indústria do Reino Unido está concentrada principalmente na sua região centro-sul, apesar de haver grande concentração de indústrias no norte do país. E a gente vai ver aqui nessa tabelinha do lado as principais indústrias do Reino Unido. Já na Itália, nós vamos ter uma desconcentração. Não é só em uma região que está concentrada, em várias regiões. Claro que uma sempre se destaca mais, né? Nós vamos ter a região norte da Itália, chamada de Primeira Itália, com grande indústria de urbanização pela proximidade com as regiões dos Alpes. Nós temos a região central da Itália, com um conjunto de regiões no nordeste do país, que é chamada de Terceira Itália, e que apresentou uma industrialização mais recente, marcada pela produção de pequenas e médias empresas. E a região sul, que ainda tem bases econômicas bem ligadas ao setor agrário. Já na Alemanha, apesar do processo de industrialização ter ocorrido somente no final do século XX, seu setor produtivo industrial se desenvolveu muito nos últimos anos. Eles tiveram um investimento em educação e pesquisa muito grande, muito forte, o que fez eles se desenvolverem muito do final do século XIX até os dias de hoje. Eles têm uma produção muito pequena de alimentos, mas eles são grandes compradores do Brasil, por exemplo. Além disso, durante o período em que se manteve dividida, a Alemanha Oriental, com seu sistema de planificação, apresentou desenvolvimento industrial bastante diferente da Alemanha, que era capitalista, desde a década de 90. Com a reunificação, o país promove medidas para que os dois lados da Alemanha, isso a gente já estudou um pouquinho sobre divisão daquele país. Na França, a distribuição da indústria, apesar de estar bastante atrelada à região da capital Paris, tem na região centro-leste o estabelecimento dos principais centros produtivos do setor.
Os principais setores industriais do país estão associados principalmente à produção de bens manufaturados e de alto valor agregado, como automóveis, navios, aviões, além de setores clássicos de siderurgia, química e petroquímica. Mas nós temos também outras regiões do continente que são bastante interessantes quando a gente fala de indústria. Outras áreas industriais apresentam grande importância no cenário europeu, apesar de estarem mais afastadas do eixo de produção central do continente. Nos países setentrionais, como é o caso dos países da Península Escandinava, as condições geográficas marcadas pelo inverno frio e muito rigoroso e a dificuldade de produção agrícola diversificaram sua produção econômica de maneira bem significativa. Neles destacam a produção pesqueira, a indústria madeireira e o desenvolvimento da indústria de tecnologia, sendo a Noruega e a Suécia sede de indústrias tecnológicas de grande expressão mundial. Na região leste do continente, os países que estiveram sob o regime socialista tiveram suas bases industriais ligadas principalmente à indústria de bens de produção, como é o caso da Rússia, onde, com a abertura da economia na década de 90, levou a uma rápida modernização do seu setor industrial. Os países meridionais, como é o caso de Portugal, Espanha, Grécia e os da região dos Balcãs, industrializaram mais tardiamente, apresentaram grande parte de sua expressão econômica na indústria turística, principalmente por causa do clima mediterrâneo, que favorece o turismo no verão. Dessa forma, apresentam base econômica mais frágil do que o restante do continente europeu. Bem, eu fui acompanhando vocês com os principais pontos super importantes para a gente discutir sobre economia na Europa. Não esqueçam de fazer a leitura do capítulo com vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Agora, olha só. Quero que vocês façam, por favor, as atividades da página 252 e 253, do número 1 ao 5. Me enviem fotos dessas atividades prontinhas pelo WhatsApp até dia 6 de abril. Tudo bem? Bem, por hoje é só isso. Semana que vem eu posto o gabarito das atividades para vocês conferirem em casa e corrigirem as atividades de vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem com mais conteúdo e amo mais que Milton Santos.